Bom dia para você que está aqui, um bom dia para você que está acompanhando a gente também em casa, gravado, seja ao vivo, ou você assistindo 1 ano, 2 anos, 10 anos, que a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela ultrapassa os limites de tempo, de espaço, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer ambiente que você esteja, e qualquer que seja o tempo, daqui 10 anos, daqui 20 anos, a palavra de Deus continua falando, continua ministrando, continua alcançando corações e transformando vidas com o mesmo poder. Glória a Deus pela sua palavra. Amém, igreja? Sejam bem-vindos, meus irmãos. Abra a Bíblia, por favor, se você trouxe aí Mateus capítulo 17, para que você possa acompanhar comigo o texto principal de hoje. A gente vai passear bastante, mas esse é o texto principal. Tudo vai girar, pelo menos a princípio, desse texto. E daqui a pouco nós vamos nos assentar com o Senhor, na maneira figurada de dizer que nós vamos ceiar. E vamos fazê-lo com o coração aberto, com o coração transbordante de expectativa por aquilo que o Senhor pode derramar e já começou a derramar no nosso meio. Mateus capítulo 17, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 8. Vamos ter aqui uma primeira leitura para a gente ter um primeiro contato com o texto, com essa história. E a minha oração é que o Espírito Santo te pegue hoje aqui de jeito, alcance esse lugar e marque com força a presença dele nesse ambiente, em nome de Jesus. Mateus 17:1 diz assim, eu leio na ARC, ao meio da Revista e Corrigida. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para ti, outra para o Moisés e outra para o Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A ele ouvi. E os seus discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, não viram ninguém senão Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Se você me permite, vamos orar mais uma vez. Pai, tua palavra está sendo semeada, lida nesse lugar. Que não haja lugar de desperdício no nosso coração para essa semente. Que não haja espaço, Senhor, para desperdício na nossa vida daquilo que o Senhor hoje deseja derramar, enxertar no nosso coração. Pelo contrário, que a tua palavra encontre em nós, Senhor, terreno fértil, um coração sedento, desejoso, por entendê-la, por se aproximar um pouco mais de ti. Eu oro, Senhor, com os meus irmãos essa manhã e eu lhe peço, vem tratar conosco, Senhor, por intermédio da tua palavra. Não é só um desejo, mas é uma necessidade. Não dá, Senhor, para a gente encarar mais uma semana sem uma palavra, sem uma direção. Então alcança a nossa vida, Senhor,
O Senhor sabe das nossas lutas, conhece as nossas batalhas, as nossas crises pessoais, existenciais, os nossos conflitos internos. Por isso, o Espírito de Deus fala com a gente. Através da tua palavra alcança a nossa vida e, se necessário for, muda a nossa sorte. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. E aqueles que creem digam amém, amém. Abre os seus olhos. Que texto fantástico. Essa é uma história de uma experiência sobrenatural com alguns discípulos, em que Jesus experimenta algo no monte, e o texto diz que Jesus ele é transfigurado. Jesus leva 3 desses discípulos mais próximos para este monte, e ali então o seu rosto muda, ali então as suas vestes ficam resplandecentes, brilham como o sol. E eles percebem um Jesus, e nós vamos falar um pouco sobre isso, que parece que eles ainda não tinham visto, pelo menos esse Jesus se manifestando dessa maneira. E o texto diz que eles ficam tão impactados e até tomados de pavor, de pânico. E eu também ficaria. E esses dias eu tenho percebido, eu queria abrir o meu coração para vocês, que o Senhor tem me cobrado. Essa semana a gente tem recebido da parte de Deus algumas mensagens, né, pastor Miguel, sinais da parte de Deus, de como, eu vou falar por mim, e de como eu preciso estreitar mais o meu relacionamento pessoal com o Senhor, passar mais tempo a sós com Deus, porque é tão bom a gente estar junto, isso é maravilhoso, é tão bom a gente cultuar junto, é tão bom a gente se reunir junto, mas a nossa vida cristã, ela não se resume a um encontro bonito como esse num domingo de manhã. Eu penso que o Senhor está nos chamando, sabe, para mais com Ele. Eu penso que Deus tem me chamado para um tempo de maior qualidade, de um particular, profundidade, intimidade, essa é a palavra, vamos repetir? Intimidade, um tempo a sós com Ele. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o tema, o grande convite de Jesus. O grande convite de Jesus. Eu gostaria que você gravasse a mensagem de hoje com essa frase. Eu penso que o que o Senhor hoje deseja fazer, aqui essa manhã, é um tremendo convite para mim e para você. Eu tenho sido convidado pelo Espírito Santo a estreitar o meu relacionamento com Ele, o meu tempo a sós com Ele. Eu tenho sido desafiado pelo Senhor e me sinto muitas vezes constrangido quando percebo que há tanto da parte de Deus que Ele ainda deseja revelar, mostrar, falar comigo. E eu gostaria de convidar essa igreja nessa manhã a aceitar esse convite fantástico do Senhor. Mas que convite é esse? Se a gente volta no verso 1 de Mateus 17, vamos lá? Mateus 17, 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Agora, você pode ler esse final comigo? E os conduziu em particular a um alto monte. E os conduziu em particular a um alto monte. Para mim aqui mora o convite. Você consegue enxergar Jesus separando assim Pedro, Tiago e João e diz assim: olha, vem aqui, eu tenho um convite para vocês. E é óbvio que esse convite hoje se estende a nós. E eu quero levá-los para um particular comigo. Eu não sei se isso alegra o seu coração. O meu transborda de alegria. O Senhor quer um particular comigo? E você não precisa ter medo de um particular com o Senhor. Eu quero um particular com vocês.
Então o senhor pode falar, não, eu quero levá-los a um lugar mais alto. É lógico que eu não sou doido, era um morro mesmo, era um monte mesmo. Eles estavam procurando um lugar a sós. Mas me permita usar esse texto, porque eu enxergo que há verdade nessa afirmação. Sim, Jesus quer levar você para um lugar mais alto, para um nível diferente de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele. E você precisa ser sincero comigo, se a nossa vida cristã de fé se resume a um encontro de domingo, 2 horas, às vezes menos, nós estamos precisando melhorar. Nós precisamos atender o convite de Jesus e começar a escalar essa montanha do particular com Deus. Porque se nós aceitarmos esse convite, igreja, se aceitarmos esse convite, sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero dizer para você e vou mostrar nesse texto, que lá no particular com o Senhor, lá no alto para onde o Senhor quer te conduzir, porque a palavra que o texto usa é essa, os conduziu, em particular, a um alto monte. Meu Deus, eu já começo dizendo a vocês, eu quero ser conduzido pelo Senhor a esse lugar de intimidade com Ele. Eu preciso, irmãos. Eu estava conversando com os nossos irmãos, os colaboradores, nós tivemos, foi ontem, anteontem, uma reunião aqui, e nós estávamos falando sobre Marta e Maria. E eu me lembro de Lucas 10:38, você deve conhecer o texto, não é a mensagem principal, mas tem tudo a ver com ela. O texto vai dizer que Marta é aquela que convida Jesus para entrar na casa dela, e ela tem uma irmã chamada Maria, vocês conhecem a história, que se assenta aos pés de Jesus e fica na presença. É um texto mal compreendido por alguns, eu já vi alguns colegas inclusive dizendo, está vendo, tem que ser só como Marta. Aí tem crente que termina o culto e diz assim, pastor, é por isso que eu não trabalho, eu estou só na presença, pastor. Você está entendendo tudo errado. Não é um texto que fala de uma coisa em detrimento à outra, é um texto que fala de prioridades. É um texto que nos aponta uma verdade, um princípio que precisa ficar de pé. E qual é o princípio? Estar com Jesus vem antes de fazer qualquer coisa para Jesus. Esse é o princípio. A gente olha o chamado dos 12 discípulos e a gente percebe o Senhor, depois de passar uma noite no monte em oração, Ele desce e escolhe, chama para si aqueles que Ele quis. E o texto diz, os 12 vieram, glória a Deus por isso. E os chamou, diz o texto, em primeiro lugar, para que estivessem com Ele. E depois os mandou expulsar demônios, curar os enfermos, fazer no nome dEle. Primeiro, estar. Depois, fazer. A gente começa a ter um problema na nossa caminhada de fé quando isso é invertido. Tem muita gente fazendo sem ser. Isso é um problema? Primeiro, alguns até entendem que isso não é possível, mas eu quero dizer para você que porque naquele dia muitos dirão a Jesus, Senhor, em teu nome eu fiz. E Jesus lhes dirá, não vos conheço. Então é possível fazer sem ser. Inclusive é muito perigoso. E é desse lugar que nós precisamos correr. Porque o convite de Jesus não é só para fazer, e pelo amor de Deus, eu abro um parênteses aqui, fazer é importante. Mas tem algo mais importante. Jesus vai dizer para Marta, Marta, você está ansiosa, fadigada com muita coisa, uma só lhe é necessária. E Maria, a tua irmã, olha essa frase de Jesus, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Isso mexe com você? Que parte você tem escolhido?
E a nossa preocupação essa semana foi em não nos perder em muitas atividades, porque às vezes nós estamos trabalhando em nome de Jesus, nós estamos servindo em nome de Jesus, nós estamos ocupados na igreja, na religião, no sistema religioso, e a sensação do ativismo religioso é de que estamos passando um tempo com Ele, mas isso nem sempre é verdade. Você pode estar ocupado com as coisas dele, sem estar na presença dele. E isso pode trazer uma anestesia para o nosso coração, a ponto de nós termos uma consciência, um coração anestesiado, e dizer, está tudo bem. E é isso que esses dias o Senhor tem tratado comigo, irmãos. William, tá legal, que bom, olha como Deus tem sido gracioso conosco nesse lugar, como é bom estar aqui com vocês, como é bom compartilhar uma palavra, como é bom cultuar o nosso Deus juntos, nos assentarmos em comunhão à mesa para celebrar o Senhor que vive no nosso coração, amém? Mas existe uma parte melhor do que fazer para Ele, e é estar com Ele. E o convite de Jesus para mim e para você nessa manhã é esse. Vamos mais alto comigo? Amém. Sabe, tem um monte alto para você escalar. Tem um tesouro escondido para nós encontrarmos na presença do Senhor. Há um lugar em Cristo desconhecido para muitos de nós, e há algo ainda da parte dele para ser encontrado, achado, abraçado, vivido, desfrutado. E eu quero incentivar essa igreja a subir nessa manhã, ou pelo menos começar essa escalada, e se permitir ser conduzido pelo Cristo, para um particular mais alto. E nesse particular coisas maravilhosas acontecem. Jeremias 33:3 diz, clama a mim, responder-te-ei, eu te conto coisas grandes, firmes, ocultas, que você não sabe, então não pense, nem por um segundo que você sabe tudo. Tem coisa que no particular, Jesus começa a contar para você. Em Marcos 9, a partir do verso 14, Jesus expulsa um demônio de um jovem lunático, aquele que os discípulos tentaram e não conseguiram. E depois que Jesus expulsa, os discípulos ficam, eu vou chamar de encucados. Esse negócio na cabeça, mas que negócio é esse? A gente fez direitinho o procedimento certinho, a gente pôs a mão, sai, e não resolveu. Aí vem Jesus, sai, resolveu. Eles podiam ter deixado para lá, mas o texto diz que quando eles entraram em casa, eles perguntaram em particular a Jesus. Olha a importância de um particular com Jesus. E eles perguntaram para Jesus, em particular assim, por que nós não conseguimos expulsar? Sabe, em particular, essas questões devem ser apresentadas ao Senhor. Por que eu tenho orado? E algumas coisas, sabe, parecem que não tem surtido efeito. É num particular com o Senhor que abrimos o nosso coração. É no lugar de intimidade que nós podemos inclusive dizer para Jesus o que a gente sente, o que a gente está sentindo. A gente pode derramar as nossas angústias, porque não adianta você chegar diante do Senhor, graças a Deus aqui embaixo, oh aleluia, aqui é só vitória. É mentira, tem dia que a gente está ruim, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente abre a janela e o dia está cinza. E em particular você pode dizer, Jesus, não estou legal. Tem dia que tem motivo, e tem dia que não tem nem motivo. Acordei azedo. Sei lá, porque sei lá, eu sou humano. Senhor, eu preciso de um particular com o Senhor. E em particular, tantas coisas maravilhosas acontecem. Olhando à luz desse texto, eu gostaria de separar 5 coisas que podem acontecer se nessa manhã você topar aceitar esse convite de Jesus.
de subir, de ir mais alto, em um particular, de buscar nele um nível mais alto, uma profundidade maior. O convite de Jesus está de pé. Ele quer conduzir você para um lugar, para um nível, para um ambiente de maior intimidade pessoal e particular com Ele. E se aceitarmos o convite e começarmos essa escalada, algumas coisas maravilhosas podem acontecer. Antes, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que Deus é soberano. E acredito que em sua soberania Ele é poderoso, Ele é onipotente, o Deus todo-poderoso, Ele é detentor de todo o poder nos céus e na terra. Eu quero dizer com isso é que Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é Deus. Eu já vi casos e leio na Bíblia gente que tem experiência com Deus dormindo. O Zé mesmo da Maria, eu chamo carinhosa, olha a intimidade do Zé, né? O Zé da Maria, o José, né? Da Maria, ele vai dormir quando ele sabe que a Maria, a sua até então noiva, está grávida, ele vai dormir dizendo, amanhã eu largo ela, amanhã eu largo essa menina, amanhã eu pulo fora do barco, estou fora do projeto. E ele vai dormir e um anjo aparece para ele em sonho. E diz, não temos a receber Maria, tua esposa, porque o que nela está sendo gerado vem do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Vem do Espírito de Deus. E ele acorda completamente diferente. Diga glória a Deus. Ele acorda completamente mudado. Então eu creio num Deus que ministra a sua vida, o seu coração, ainda que você esteja dormindo. Acredito nisso. Agora olhando para mim, por favor. Essa é a regra? Não. Eu vou perguntar de novo, aí só para você fala não, tá? Já fica combinado, eu não combinei antes, né? Essa é a regra? Não. Qual é a regra? Se você quer mais intimidade com Deus, tem um monte para você subir. Você tem que dobrar o seu joelho. Você tem que buscar, porque a regra é que quem busca, acha, encontra. Quem pede, recebe. O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando estiver dormindo? Não, quando você pôr força nisso, colocar o seu coração nisso, e não é metade dele, é todo ele. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então quando você põe força nisso e diz, espera aí, o Senhor está me convidando para uma intimidade, um lugar de particular e proximidade maior com o Senhor, vamos embora. Moleza? Não é, meu irmão. Isso exige tempo, mudança de agenda, isso exige uma mudança de prioridades na sua vida, a ponto de você abrir mão de algumas coisas para dizer, eu preciso ficar um tempo a sós com o meu Senhor. Eu quero mais dele. É importante isso. Jesus vai convidar o Pedro para este lugar de uma maneira diferente em Lucas 5. Não precisa abrir lá não, mas é pesca maravilhosa. Ele passa a noite toda lançando a rede, não pega nada. Aí depois Jesus diz, vai lá. Só que Jesus diz assim, vamos tentar de novo, mas vamos, a NVI traduziu assim, para onde as águas são mais fundas. E eu leio essa frase e ela fala comigo, sabe, irmãos? A gente quer pescar grandes peixes em águas rasas. E a gente vem à igreja desejosos de experimentar algo sobrenatural. Mas não há disposição para levantar a âncora e remar para um lugar de maior profundidade em Cristo. É lá que o que você pede a Deus está te esperando. É para lá que você deve ir. E o convite de Jesus ecoa nos nossos dias. Ei, vamos subir esse monte comigo. Eu quero passar um tempo a sós com você. Eles topam. E vamos ver o que acontece quando se topa um convite desse. Número 1. Lá em cima. Eles recebem a revelação de Jesus.
Escute isso para não entender errado. Eu creio e respeito você que entenda porventura diferente. Mas eu creio que a revelação do Senhor, ela é progressiva. À medida em que a gente estreita a nossa intimidade e comunhão, à medida em que nós caminhamos, como diz lá o profeta, a gente vai andando para dentro das águas, e elas estão nos tornozelos, você já leu esse texto, e depois ele vai mais fundo, estão nos joelhos, depois na cintura, e é você que decide ir além, mais fundo. Tanto é verdade, que se a gente lê Oséias 6:3, a ordem bíblica é: conheçamos. Olha aí, tá vendo? Vocês conhecem. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então não é assim: olha, pastor, aceitei Jesus, e eu já comecei a ler a minha Bíblia, e eu já fiz até um curso bacana teológico, olha que bacana, um curso bíblico, e eu então já sei quem é Jesus. A verdade é que nós não sabemos tudo sobre o Senhor ainda. E só saberemos, e olha lá em cima. E essa revelação, ela é progressiva, e à medida em que a gente aceita alguns convites à intimidade com Ele, na intimidade, no particular, Ele vai se mostrando mais e mais. O texto vai dizer em Mateus 17, que é o texto principal que a gente está lendo, a história, né? No verso 2, a primeira frase diz que Jesus, Ele transfigurou-se diante deles. Jesus mudou. Diante dos olhos de cada um daqueles discípulos, eles viram um Jesus que eles não tinham visto ainda. E eu olho para isso e digo: meu Deus, que experiência fantástica! É você fechar a porta do seu quarto e o Senhor se revelar para você e dizer: uau, eu ainda não tinha visto esse Jesus. Sabe, você já pode ter visto muita coisa de Jesus legal, você já pode ter experimentado bastante coisa boa do Senhor, mas eu quero dizer para você, mas sem medo de errar, queridos, que há muito mais do Senhor para se revelar a você. Nós não sabemos tudo, mas se atendermos o convite, o Senhor pode mostrar a você algo novo, pode se revelar a você de uma maneira nova, completamente diferente. Amém? Número 2, se atendermos esse convite, eu acredito que nós seremos impactados pela santidade de Deus, a santidade do Senhor. Esse mesmo versículo em Mateus 17:2, ele diz que Jesus se transfigurou diante deles, e que o seu rosto resplandeceu como um sol. Quer dizer, acredito que é uma maneira de dizer que não dá nem para olhar direito. As suas vestes se tornaram brancas como a lã, puras, limpas. É uma expressão para se referir à santidade, à santificação. É algo tão limpo como a gente usa a expressão branco como a neve. Essa mesma história, ela é repetida em Marcos. E olha o que Marcos diz, depois você deixa em Mateus, você volta para lá, mas olha o que Marcos diz em Marcos 9:3. Olha como é que Marcos define o que ele viu. Diz assim: as suas vestes tornaram-se resplandecentes, agora em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. Não tem homoduplação, vanish. Queridos, é a santidade do Senhor. E o que acontece quando a gente se depara com um Deus santo?
É importante isso, irmãos. Por favor, olha aqui para mim. O que acontece quando nos deparamos com um Deus santo? Nós percebemos a santidade do Senhor quando isso nos é claro e visível. Nós percebemos como precisamos de ajuda, de perdão, de arrependimento, de melhorar. Quanto mais luz você põe no ambiente, mais imperfeições você enxerga. E à medida em que você se aproxima de um Deus santo como esse, um Deus tão claro como a luz, que Deus é luz, o texto diz, e até afirma que por isso alguns decidem não se aproximar dele, exatamente para que não apareça sujeira de si. E talvez seja por isso que quando se entoa nos jardins de hoje, Adão, William, muitos preferem dizer, Senhor, quando deveria dizer, Senhor, sou eu, um pobre pecador. Sou eu, Senhor, que preciso de perdão. Olha só, olhando para mim, meu Deus, como eu preciso me santificar. Como eu preciso da tua graça, como eu preciso da tua ajuda, como eu preciso do teu favor. Essa graça e essa noção a gente tem quando se aproxima de um Deus que entendemos ser santo. Muitos exemplos na Bíblia, quando você vê o profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 6, dos versos 1 ao 5, o texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o rei era Uzias, Isaías o profeta viu o Senhor. Diga glória a Deus. E a reação dele nos versos 4 e 5 não podia ser diferente. Ele diz, Senhor, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Porque quando se tem noção de um Deus tão santo, nós percebemos que precisamos de graça. E nós não somos essas coisas não. Precisamos de ajuda, de perdão, de arrependimento. E o texto lindo demais, esse eu quero ler com vocês. Isaías 57:15. Meu Deus, que coisa linda que é esse texto. Podemos ler juntos em voz alta? Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, o nome dele é santo. Em um alto e santo lugar habito. Ainda bem que não para aqui, porque se o texto para aqui, eu diria que ele é um Deus inacessível, inalcançável. Ou habito num alto lugar, num santo lugar, eu diria, meu Deus, não vai dar então, está difícil, está muito distante de mim e da minha realidade. Mas o texto continua, vamos comigo? Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Receba a vida de Deus nessa manhã, querido. Que é um Deus tão santo, tão alto, também decidiu habitar em corações contritos. Glória a Deus por isso. Número 3. O que é que pode acontecer se nós, nessa manhã, atendermos o convite de Jesus e subirmos a um nível mais alto, um particular, uma intimidade maior com Deus? Nós receberemos um novo entendimento de sua palavra. Nós vamos entender melhor a sua palavra. Algumas coisas serão mais claras em relação à palavra do Senhor. Olha o que diz Mateus 17:3. E eis que lhe apareceram lá no monte Moisés
e Elias falando com ele. Só fera, né? Moisés, lei, e Elias, profeta. Apareceram a lei e o profeta. E aí você pula para o verso 5 de Mateus 17. E estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz, a voz do Pai, que dizia, vamos juntos a voz? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A ele ouvi. Ao encontro poderoso no monte, e ali no monte está a lei, está o profeta, porque até então os judeus era assim que eles não tinha Bíblia, tá, irmãos? Assim como a gente tem, isso é um privilégio recente. Para eles naquela época, o que era palavra de Deus? A lei e os profetas. Tanto é que era muito comum essa expressão, a lei e os profetas, a lei e os profetas, a lei e os profetas. Agora temos um encontro entre a lei, os profetas e a graça. E uma voz sai da nuvem e diz, de todas as vozes que vocês devem escolher e optar por ouvir, ouça dele. Esse é o meu filho, eu tenho prazer nele, a ele ouvir. Essa é a voz que merece lugar no nosso coração. Que essa voz governe a sua vida, a voz de Deus, Jesus de Nazaré. Tudo aponta para Jesus. Todo esse livro, inclusive o Antigo Testamento, converge nele. Ele é o cordeiro que foi provido por Abraão no cume do monte. Ele está no Isaque que se deita no altar. Ele representa aquele que morreria no nosso lugar. Ele é cada animal no Antigo Testamento levado ao sacerdote para ser sacrificado, para que encontrássemos favor aos olhos de Deus. Ele, Jesus de Nazaré, é a resposta, é o resumo, é o alvo de todas as histórias da Bíblia Sagrada. Ele é o remidor de Ruth, o Boaz. É Ele que nos lava, nos limpa, nos redime do nosso pecado. Isso não é uma coisa minha. Se você abre em Efésios capítulo 1, verso 9, deixa eu ler direto na NVI, Efésios 1, 9 e 10, diz assim, Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com um bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isso é, qual é o propósito estabelecido em Cristo? Qual o propósito? Fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Tudo converge nele, tudo afunila e aponta para ele. Leia comigo Romanos 11, 33, na Almeida Revista e Corrigida. Esse eu quero que você leia comigo em voz de trombone mesmo assim, em voz alta. Meu Deus, que texto lindo, vem comigo. Romanos 11, 33 em diante. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Capricha, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele
eternamente. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória, pois, a Ele. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia. Número 4. Se nós atendermos, aceitarmos esse convite para subir, escalar esse monte de intimidade, de um particular com o Senhor, o que mais podemos experimentar nesse cume do monte? Nós teremos renovado, sabe, um novo prazer pela presença de Deus. Nós teremos um novo prazer pela presença de Deus. Em Mateus 17:4, diz assim: Pedro, tudo bem, irmãos, que Pedro não tinha ideia do que estava falando. Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele viajou bastante. Algumas viagens com força. Mas ele era intenso. Gente intensa é assim: ou acerta com força ou erra para destruir. E o texto diz aqui que o Pedro, tomando a palavra, ele disse assim para Jesus, e essa primeira frase ela é verdadeira. Ele disse assim: ó, Senhor, bom estarmos aqui. E aí vem a viagem, né? Ó, vamos fazer aqui 3 tabernáculos. Vamos fazer aqui 3 tendas. A gente faz uma para o Moisés, a cabeça do Pedro. A gente faz uma para o Elias. A gente faz uma para o Senhor. Mas a cabeça dele é tão bom a gente estar aqui, que eu quero permanecer aqui. Enquanto nós vivermos nesse mundo, não dá para a gente morar na tenda da presença. A não sei como é que é a sua vida, mas amanhã é segunda-feira, filho. Não é? Você já entendeu ou não? Então não dá para você acordar amanhã, aleluia. Hoje eu vou ficar na tenda. Vai chegar um zap para você, porque agora até por zap tem demissão, meu irmão. Você não precisa voltar amanhã. Então você vai ter que descer do monte. Amém? Vai ter que descer do monte. Não dá para você construir uma tenda e ficar por enquanto, até que um dia a gente esteja na presença do Senhor para todo sempre. Mas se não dá para ficar acampado, se não dá para construir uma tenda, também nós não podemos ir para o outro lado. Dá para a gente visitar esse lugar. Dá para a gente fazer disso um costume na nossa vida. Dá para a gente adaptar a nossa agenda para que a gente tenha um momento a sós com o Senhor na correria da vida. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do Billy Graham, acho que vocês devem lembrar do Billy Graham, um dos maiores pregadores americanos. E o Billy Graham estava falando sobre o tempo. Ele estava dizendo como essa geração é uma geração apressada, é verdade. Irmão, nós não temos tempo para nada. E ele estava citando grandes homens de Deus do passado. Como é que se viajava antigamente? Cavalo. Cavalo era o meio mais rápido de viagem, querido. E aí depois nós inventamos o motor, inventamos carros, inventamos aviões, inventamos jatos. Nunca foi tão rápido você se deslocar de um lugar para outro, nunca foi tão rápido você resolver problema. Hoje você não precisa ir no banco. Tá? Você está em casa, você abre um aplicativo, você paga, você recebe, você transfere, você faz Pix. Mas nós nunca vivemos uma geração tão sem tempo quanto a nossa. Uma das maiores queixas das pessoas: não tem tempo. Não, nós vamos ali num culto, não tem tempo. Nós estamos fazendo um devocional, não tem tempo. Nós vamos orar, pastor, muito corrido, quanto tempo demora? Você convida uma pessoa para vir na igreja, assim, não. 2 das perguntas mais famosas, né? A pesquisa que eu faço. A primeira é: ela pede dinheiro? Essa é campeã. Aí a segunda é: quanto tempo demora o culto? Que hora que termina?
Porque aí a pessoa, não, lá sim, começa 9, mas aí você dá, não vou. Não vou, estou fora, eu preciso saber que hora, quanto tempo, porque eu não tenho tempo a perder, mas eu quero dizer para você que nós precisamos priorizar um tempo. Perceba, eu não sou doido, você tem que resolver suas coisas, você tem que fazer sua correria. Então eu não estou dizendo para você, vamos construir um tabernáculo, vamos fazer isso. Não, estou dizendo para você que você precisa de um tempo na sua agenda para subir esse monte. E dizer, Jesus, eu não posso descer para resolver os meus problemas, se eu não tiver um tempo a sós em particular com o Senhor. Eu preciso, é necessidade. E Ele está nos convidando para esse tempo. Você pode dizer amém? Ele está nos convidando para esse tempo. Finalmente, número 5, e nós vamos orar. Eu penso que se nós atendemos esse convite nessa manhã, e eu torço para que você atenda comigo esse convite de maior intimidade com Deus, nós receberemos uma maneira nova de enxergar as coisas, de ver as coisas. Lá em Mateus 17, os versos 6 e 7, esse encontro, essa experiência no monte termina assim. Os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto, tiveram um grande medo, um pânico, um temor muito grande. E olha que bonito, igreja. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes. A minha oração é que o Senhor se aproxime de nós hoje aqui, sabe? Que você seja tocado essa manhã. E na sua casa, aí onde você estiver, você seja tocado pelo Senhor, pelo Deus da glória. E diz o texto que quando o Senhor toca neles, Jesus diz, escute, levantai-vos, não tenhais medo. Eles estão apavorados. Jesus toca neles e diz, levantem-se. Vocês não precisam ficar com medo não. Se ergam. E quando eles levantam os olhos, eles não enxergam mais ninguém. Só Jesus. É claro que isso significa dentro do texto que o Moisés já tinha sumido, o Elias já tinha desaparecido. Mas se me permita usar essa frase, olha aqui um minuto para mim. Eu acho que às vezes a gente enxerga muita coisa, sabe, irmãos? E para você sobreviver, para você ir longe na caminhada da fé, por favor, se você tiver que gravar alguma coisa, grave isso. Tenha olhos só para Jesus. Se você está procurando uma igreja para você congregar, e você já entra, eu não estou falando de pecado grave obviamente tem que ser denunciado, tem que ser visto, tem que ser pesado. Eu não vou participar de um negócio conivente com isso. Agora, se você está procurando uma igreja e você já entra procurando defeito, sabe o que acontece com quem procura? Olha! Não existe esse lugar, esse céu é lá em cima. Eu lembro da mulher de fluxo de sangue. E eu já fiz alguns anos atrás disso, um princípio no meu coração. Essa mulher, você deve lembrar da história dela, ela sai de casa e ela sai com um objetivo no coração. Vocês lembram? Se tão somente eu tocar nele, não é nem nele, é nas vestes dele, eu vou ser curada, eu vou sarar. E ela sai de casa. Olha o problema é que quando ela ouve falar de Jesus, Jesus está vindo e uma multidão com Jesus. Irmão, e na multidão que segue Jesus, você encontra de tudo, cara. Ah, mas tem gente ruim nessa multidão. Aqui não, aqui só tem gente boa. Mas aí fora tem uma turma complicada. No meio de uma multidão que segue a Jesus, tem uma turma mal educada. Aí eu pensando nessa mulher, tudo bem, deixa eu viajar só um pouquinho que eu volto para o texto. Aí ela vem, se infiltra, ela passa aqui, passa ali, aí tem alguém que está tentando uma proximidade com Jesus antes. Cheguei primeiro, cortando a minha filha, au. Tem essa turma.
Essa turma existe, ela é real. E se você parar no meio da turma para ver direita, esquerda, o que acontece do lado, você não toca nele, querido. Você não toca nele. E a pergunta quando você sobe a uma igreja, quando você vem cultuar é: tá, o que é que você veio fazer? Você não pode perder isso de vista. Tá, eu estou indo lá fazer o quê? Eu estou indo lá cultuar a Deus. Tá, então eu estou indo lá cultuar a Deus. Você sabe como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso para gastar menos no shopping. Pastor, o que tem uma coisa a ver com outra? Tudo. A gente saía de casa assim. Camila está aqui, eu vou contar só por cima. A gente saía assim de casa. Vamos no shopping? Aí eu dizia, vamos. Mas vamos no shopping é vago. Vamos no shopping assim, você passeia e dá problema no bolso. Porque você está vago. Então, hoje eu aprendi. Como é que a gente faz? A gente faz assim, e já volto para a palavra. Vamos no shopping? Você, vamos. Vamos fazer o quê? Nós vamos almoçar. Então nós vamos almoçar. Aí nós estamos andando. Aí uma loja. Deixa eu... Nós vamos... Estou sentindo... Depois você ora por mim, porque senti um clima pesado ali. Mas é brincadeira, ela não faz isso não, é gente boa. Cara, já foi, tá na internet, né? Quando eu venho na igreja, o princípio é o mesmo. O que você quer? Eu vou lá, eu vou adorar a Deus, cara. Na hora que alguém te puxar, outra coisa te chamar a atenção, diz, rapaz, eu não quero saber disso não, cara. Eu vim para tocar nele, cara. E eu vou sair daqui com o que ele tem para mim. A minha história vai mudar, os meus olhos estão nele. Eu acho fantástico esse texto, porque eles levantam do chão, sabe? E o texto diz que eles não viram mais nada, só Jesus. Meu Deus, sabe que o Senhor nos segue para aquilo que não presta. Sabe que essa experiência de intimidade com Jesus te dê olhos alinhados, aguçados e treinados para enxergar só Jesus de Nazaré. Acontece quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus. Pergunta para o Saulo. Quando eu falo pergunta para o Saulo, é uma maneira de falar, né? Não é nada esquisito, né, irmãos? O Saulo foi aquele que caiu, teve um encontro com Jesus na viagem para Damasco em Atos 9, e ele fica cego, vocês lembram da história? E aí o Ananias ora por ele. Quando o Ananias, discípulo, ora por ele, o texto diz que caíram dos olhos dele como que escamas. Ele abre os olhos e agora ele recebe uma nova visão, e de verdade a maneira como ele vê muda completamente. Como é que ele via os crentes? É uma raça que tem que morrer tudo. Vão perseguir, vão matar. E agora, como é que ele vê os crentes? Irmãos. Então, isso aconteceu comigo, acredito que com vocês também, pelo menos uma boa parte, torço para que com todos. Eu lembro como eu via a igreja, como eu via pastor, como eu via Bíblia, como eu via isso. Mas depois que a gente tem um encontro assim com Jesus, uma experiência nesse nível com Ele, sabe, irmãos, os nossos olhos são completamente convertidos também. E nós nunca mais enxergamos as coisas como enxergávamos antes. Queridos, eu termino lendo Êxodo 33, verso 7. E nós vamos orar, o pessoal do louvor pode vir. Vamos ceiar. Êxodo 33, 7 diz assim: Moisés costumava. Vamos repetir isso? Moisés costumava. O que ele costumava fazer? Montar uma tenda fora do acampamento.
a certa distância, particular, a sós com Deus. E ele chamava essa tenda de a tenda do encontro. Que coisa linda. Você continua lendo o texto, Deus descia e falava com ele face a face ali. E eu repito, a primeira frase é: Moisés costumava. Esse é um costume que nós precisamos adotar na nossa vida. O costume de acordar cedo e não sair correndo para trabalhar sem ler um texto. Costume de levantar, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. 1 minuto, 2, irmãos. Obrigado, Jesus, mais um dia. Mais um dia. Jesus, eu não sei o que o dia me reserva hoje, Jesus, mas vem comigo, Jesus, me ajuda. Te amo, eu preciso do Senhor, me cobre, me livra do mal, me proteja, me guarda. Vamos embora, vamos descer do monte que eu tenho que trabalhar. Terminou o dia, não vai dormir sem dar uma passadinha no cume do monte. E monta a tenda lá fora do arraial e diz assim: Senhor, obrigado por esse dia. Deus, que dia. Deus, que dia que eu tive hoje. Mas Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me garantido. E Senhor, eu quero dormir em paz, eu quero que o Senhor renove as minhas forças, porque amanhã tem mais. Debaixo do monte a batalha me espera. Por mim, Senhor, eu montava uma tenda e ficava aqui para sempre, mas eu tenho que lidar com algumas questões lá embaixo. Então me ajuda, que eu vou descer, mas eu preciso da tua graça. E vamos para a guerra. Amém? Pai, obrigado pela tua voz, tua palavra que encontra no nosso coração um lugar, um espaço de primazia. O Senhor hoje está nos convidando, a Deus, a intimidade com o Senhor. Há um lugar, meu Deus, de proximidade com o Senhor. Há um lugar que em Ti nós teremos um particular com o Senhor. O Senhor nos convida a um lugar à mesa. Perdoa os nossos pecados, lava-nos e purifica-nos, ó Deus, e seremos mais alvo que a neve. Em nome de Jesus. Amém.